Graça e paz, mais um dia. Estamos aqui, um dia de milagre, dia de salvação, para que possamos falar um pouco da nossa doutrina da igreja, segundo a igreja presbiteriana da Macapá. Eu queria dar continuidade ao nosso estudo que fala sobre por que batizamos os nossos filhos. Lá na página 67. Esse seria o último tema, né? Eu queria fechar hoje. Eu acho que não vai dar para fechar tudo, mas eu acho que mais uma aula estaremos fechando o nosso estudo, que acaba com um subtítulo como Uma Palavra para Pastores. E o subtítulo de hoje é a bênção para as crianças. Mas antes eu queria começar com a Escritura Sagrada, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 10, o que o Espírito Santo vai falar ao apóstolo Paulo, e ele vai nos revelar através da Escritura sobre os atributos e as funções do serviço de cada membro da igreja. Ele vai trazer essa revelação. Diz lá no capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista e outro para pastores e mestres, com vista para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Viu para que serve essas funções? Para edificação. É para que possamos ter conhecimento, pleno conhecimento desse corpo que é de Cristo. E diz mais aqui no versículo 13: até que todos nós chegamos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pelas armadilhas dos homens e pela astúcia com que induz ao erro. Então ele nos mostra para que serve essas atribuições, essas funções, qual é o propósito, para que possamos ser firmes em nossa doutrina, para o pleno conhecimento desse grande Deus, para que nós possamos ser como menino levado ao vento de doutrina. Existem várias doutrinas erráticas, heréticas. Ele diz mais aqui no versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, diz ele, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, juntos e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada um, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuado em seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Então, a totalidade daqui e a finalidade desse propósito que o Espírito Santo faz com que Paulo nos revele o propósito da igreja, e que possamos crescer nesse grande Deus, esse Filho de Deus que veio nos redimir dos nossos pecados. Então vamos dar continuidade, mas tem que ser junto. Eu queria que todos pegassem o livrinho aí, na página 67, que vai falar o subtítulo, como disse no primeiro parágrafo, vai nos dar um exemplo. Diz assim: a bênção para a criança. A devoção dos pais que apresentam os seus filhos para o batismo coloca cada criança em um
em uma posição privilegiada, tanto para ouvir quanto para entender as verdades do Evangelho. Olha, a criança tem, em primeiro lugar, o exemplo de devoção piedosa, demonstrada pela disposição dos pais de dedicar seu bem mais precioso, que é seu filho, sua família. Além desse exemplo inicial, a criança vive em uma casa que, através do batismo da criança, prometeu fornecer educação cristã e utilizar os recursos da igreja, para tornar essa criação verdadeiramente bíblica em caráter. Agora ele vai falar no segundo parágrafo sobre educação, né? Sobre o senhorio daquele que fica sobre a sua autoridade. Diz assim: no sacramento do batismo, os pais prometem publicamente a orar com e pelos filhos, de modo que, desde o início da vida, a criança pode conhecer a realidade da graça salvadora de um Deus em Cristo. Mas como essa criança pode entender? Através da responsabilidade do seu senhorio, a responsabilidade dos pais. Ele vai mostrar agora o favor desse grande Deus. A criança também recebe a promessa da igreja de apoiar os pais na sua nutrição e admoestação espiritual. Esse conceito, quando eu fui para a igreja presbiteriana, eu fiquei muito grato, fiquei muito agradecido a Deus por isso. É poucas igrejas que têm esse conhecimento, essa responsabilidade. No sacramento do batismo público, o povo da igreja promete orar pelos pais e pela criança e dar exemplo de piedoso a todos. Aqui ele fala sobre a família maior, né? A igreja, a unidade. Agora, no quarto parágrafo, ele vai falar sobre gratidão. Alguns, sem dúvida, repetem esses votos por pura cortesia e convenção. Mas quando a igreja repete o seu próprio testemunho, anos após ano, todo o corpo de Cristo fica sabendo de sua obrigação e capacidade de influenciar a eternidade de seus filhos. Quando a igreja é verdadeiramente unida, o que Paulo falou, né, lá no capítulo 4 de Efésios, nesse esforço, uma criança cercada de abraço pelo testemunho de Cristo em cada fase de sua vida. Assim, a igreja se torna-se instrumento de Deus para apresentar a realidade de Cristo à mente e no coração da criança. Com tal experiência, estimulada no batismo e alimentada ao longo da sua vida por um corpo maduro de crente, uma criança respira as verdades da graça tão natural e inconscientemente como respirar o próprio ar. Aqui ele fala sobre a natureza, né, da coisa homogênea do corpo. Se você ensinar uma criança, ele estará sempre achando que aquilo é uma coisa tão natural em sua vida que ele jamais irá negar. Sabemos que existe dois tipos de família nesse mundo: a família do mundo e a família de Deus. E é essa família de Deus que nós temos que ter esse conceito em nossa mente e essa responsabilidade de expor a verdade de Deus naquela criança, naquela pessoa que está sob seu senhorio, sob sua responsabilidade. Agora ele vai falar sobre o foco, né? O alvo que nós temos que ver. Nessa atmosfera, diz o Brian, a fé germina e amadurece naturalmente, de modo tal que é possível, até mesmo comum, os filhos dos pais cristãos jamais consigam identificar um dia em que eles não creram que Jesus é o Salvador e Senhor dele. Viu? Eles põem uma coisa tão comum, vai ser uma coisa tão normal, que eles nunca irão ter a possibilidade de pensar que não existe um Salvador, Jesus, o Senhor da sua vida. Tal crescimento pactual, o pacto que Deus fez,
de uma criança é, de fato, a vida cristã normal que Deus deseja para o seu povo e constitui uma das razões mais marcantes, embora raramente mencionada, dentre as quais o batismo é corretamente ministrado às crianças. Está falando do pacto, né? Esse pacto que Deus fez conosco, né? E agora nós vamos ver também, ele vai falar agora no próximo parágrafo, sobre o exemplo de ensino. Assim como as crianças são criadas como reconhecer o azul como uma coisa natural, e faz uma metáfora, com a ajuda de todos os que rodeiam e atestam repetidas e prontamente o caráter dessa cor, também a criança criada num ambiente de fé normalmente amadurecem com compreensão do seu Salvador. Porque é uma coisa que vai fluir natural, com uma criança que nasce no Evangelho e é criada dentro do Evangelho, é muito mais fácil dele entender, é muito mais fácil dele viver. Eu aprendi sobre Jesus Cristo e já era um homem, eu tinha 27 anos. Foi muito mais difícil para mim, está sendo difícil. O Evangelho realmente aprender precisa de ter essa disponibilidade de querer aprender sobre o seu Deus. Diz mais. Existem exceções, é claro. A verdadeira fé continua a ser um dom sobrenatural. Mas os instrumentos humanos naturais que cumpram as suas obrigações pactuais mais frequentes a comunicar. Diz isso, então preciso que se comunicam, né, para que possam ter. Eu não posso ser um crente que só eu tenha conhecimento. Para que serve meu conhecimento? Para compartilhar com o meu próximo. Para que serve meu conhecimento? Para servir melhor o nosso Senhor. Diz assim, agora no próximo parágrafo ele vai falar sobre quem é que nós cremos, né? Diz assim, assim, à medida que as crianças da aliança cresçam no entendimento natural do seu mundo, é mais comum elas amadurecerem em um nível paralelo de entendimento espiritual, muito mais fácil. Isso significa que as crianças criadas em um lar consistentemente cristão devem ser mais ou menos a mesma chance de conseguir identificar com precisão o dia que entenderam que Jesus é o Salvador. São privilegiadas realmente essas crianças. Como de dizer quando foi que aprenderam que a cor azul é azul. É muito mais fácil, né? Você administrar uma criança pequena, desde criança, a entender sobre esse Salvador, sobre esse Criador, de que um adulto. Agora vamos dar continuidade, quase no final da página 68, diz assim, devido ao modelo pactual que Deus usa para lidar com a família, o caminho normal das crianças batizadas, filhas de crente, pais crentes, tem um destino de fé genuíno. Por essa razão, tais crianças também têm a bênção de serem tratadas como filhas de Deus, claro, pelos seus pais. Não há nenhuma razão para supor que, por as crianças ainda não são capazes de expressar a fé madura, elas devam ser tratadas como os incrédulos. Vocês lembram que o pacto que Deus fez com Abraão, que todos os seus filhos e todos aqueles que viviam sob a sua autoridade tinham que ser circuncidados, independente se é crer ou não. Era um pacto. Deus deu a promessa, depois faz o selo. Diz mais, não é hipócrita levá-las a criança, a exortá-la, a expressar a alegria de saber que Jesus as ama, ou permite-lhe orar antes de dormir, ou de praticar outras expressões de fé infantil. Ela vai se tornar hábito. Isso é um hábito. Particularmente, passei a ter um hábito. Toda vez que eu acordar, eu desço, porque minha casa, isso não interessa, minha casa tem 2 andares, eu desço e vou orar. Já virou um hábito na minha vida. Isso deveria ser
colocado, embutido na mente da criança. Diz mais, pelo contrário, seria antibíblico tratar nossas crianças como os filhos de Satanás, claro, não amada por Deus e inimiga da família da fé, até que elas expressam uma fé salvadora. Isso é quase uma estupidez. Esse tratamento, que pode ser logicamente defensável se as pessoas não aceitam a relação pactual de uma criança com Deus, não encontra defesa na Escritura. Só até aqui, 15 minutinhos. Essas pessoas que não compreendem o pacto, a teologia do pacto, a aliança, né? E a aliança é um relacionamento. Quando você casa, você coloca aliança, você não casou porque botou aliança. A aliança, ela é um pacto visível, mas você já casou. E ali significa que é como o batismo. É um pacto que Deus fez primeiro com Abraão, lembra? Depois de ele fez o selo. Então a aliança é um relacionamento, para que todos saibam que você tem um relacionamento com aquela sua noiva, com a tua esposa. O batismo também é uma aliança visível, é um relacionamento que você faz parte agora da família de Deus. Eu queria ficar por aqui. Na próxima aula nós iremos ler 6 versículos bíblicos e dar continuidade no próximo estudo bíblico. Que agora eu queria orar com a igreja. Pai, queremos te agradecer, Pai, por esse dia maravilhoso de aprender junto com a tua igreja, com cada membro da tua família, Pai. Aprender junto para que possamos crescer nas tuas verdades, na doutrina, para que possamos ter a estrutura do varão perfeito, que é Cristo, o cabeça do corpo, que é Cristo. Mas temos que ser juntos, Pai. Que possamos realmente, através do teu Espírito, Pai, ter a compreensão, as verdades, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E também com ele, Pai, com o teu Espírito, é que possamos entender as tuas verdades, que Cristo, na cruz do Calvário, encravou todas as nossas dívidas, Pai, pela remissão dos nossos pecados. Hoje, podemos dizer, Abba, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo, queremos te agradecer por tudo. Em nome de Cristo, amém e amém. Até a próxima e fique com Deus.